Buenas pessoal, eu sou Leonardo de Andrade e neste vídeo falaremos sobre uma afirmação bastante comum. A educação vem de casa. Você já ouviu falar sobre isso? O que você acha? Bora dialogar. É muito comum a afirmação de que a educação mesmo vem de casa, ou que é a família a responsável por ensinar o respeito e os valores de civilidade. Essa afirmação vem, inclusive, fertilizando o terreno da disputa ideológica e incitando diferentes formas de debate sobre qual é o papel da família e qual é o papel da escola na sociedade do século XXI. Não faltam projetos que tentem colocar cada uma dessas instituições em um quadradinho e afirmar com toda a certeza que a escola ensina do livrinho e a família ensina a religião, a moral, os bons costumes. No entanto, muito longe de preconceitos, nós devemos nos debruçar a pensar conceitos, e refletir. A educação vem mesmo de casa? Buscando uma contextualização histórica, percebemos que essa ideia não é, na verdade, muito nova. Ela tem uma raiz de valor lá na Antiguidade, que tinha, se a gente for voltar até a Roma Antiga, que tinha como a paideia romana, ou seja, como modelo de pedagogia uma vida familiar, voltada para o pater familias, o chefe da família. Havia nessa sociedade uma educação que se voltava diretamente para os valores sociais e morais da sociedade, para o respeito à lei, ao adestramento da vida patriarcal, e que tinha a família e o pai como papel prioritário na formação do sujeito. Essa ideia, aliada à renovação greco-romana que vai se difundir no reinado do Carlos Magno, rei dos francos e dos magnos, figura soberana da Idade Média, se prolonga na mentalidade dos medievais e também na nossa. Isso ocorre porque nesse momento o modelo de educação vai se tornar prioritariamente cristão. Lembrem que a ideia romana, a ideia greco-romana fundamenta a sociedade ocidental. E uma sociedade feudal naquele momento, fechada para o resto do mundo, com distintos modelos de educação, dependendo das castas, por exemplo, a família vai acabar ficando investida de um dever essencial de educação, colocando antes de qualquer intervenção de outras partes, e vai se tornar fundamental para reproduzir a ideologia vigente. A grande maioria da sociedade daquele momento, essa família vai ter um papel de reproduzir os valores greco-romanos e cristãos, bem como ter a sua estrutura, uma educação para o trabalho, uma educação maquinal, e os homens ensinarão seus filhos e os filhos dos filhos para a lida no campo, e as mulheres ensinarão suas filhas e as filhas das filhas para a lida na casa. Tudo isso dentro da ideologia cristã do momento e da moral de fidelidade e vassalagem que se concretiza no período. Quando a gente chega na modernidade, a gente passa naquela transição do feudalismo para o capitalismo, a família vai continuar investida de transmitir alguns valores básicos, costumes e modos de agir, enquanto a escola acaba centralizada em desenvolver a intelectualidade e o estudo da antiguidade. A sociedade contemporânea ela é um legado notável da sociedade medieval. E nós carregamos muito do pensamento que lá se fez, como também muito das instituições, como por exemplo a universidade e o modelo econômico. Um aprimoramento do feudalismo de forma muito mais radical, claro. A família, por conta desse período, se torna uma instituição, e a escola, mais tarde, durante a Revolução Industrial, vem a ser uma outra instituição encarregada de formar para o mercado de trabalho, no caso das classes pobres, ou formar para a dominação social, no caso das classes ricas. Então, quando as pessoas falam essa expressão de que a educação vem de casa, elas estão se referindo à escola apenas como espaço que ensina para o mercado de trabalho, como espaço que ensina para a técnica, para a especialização do capitalismo. Essa mesma fala ela não se aplica, por exemplo, às classes ricas do nosso país. Entretanto, como tudo, tem um determinado fundo de verdade na afirmação. A família é mesmo o primeiro espaço de socialização que nós temos enquanto sujeitos sociais, sujeitos que estão se fazendo. Nós aprendemos a falar com a nossa família, nós aprendemos determinados valores que são ou não permitidos no seio familiar e aprendemos uma moral de convivência em grupos com os demais seres que partilhamos o espaço. Nós aprendemos também alguns limites éticos daquilo que podemos fazer e daquilo que não podemos fazer em sociedade. E nós vamos nos tornando humanos históricos, sujeitos de cultura, a partir da cultura que esse grupo familiar vai nos impondo. Quer dizer, tudo isso é educação, então. Portanto, nós devemos entender que, de fato, a família educa. Como que ela não educaria? Ela é o primeiro espaço de educação. Contudo, muito cuidado.
não deve ser o único e nem deve ser tomada como lei, como sagrada, como espaço que não pode ser contraposto. Afinal, se eu venho de uma família racista, eu posso continuar a ser racista? Óbvio que não, né? A sociedade na qual eu vou me inserir agora, porque é impossível pertencer para sempre, viver sempre no seio familiar, não irá tolerar o meu racismo, porque ele é proibido, ele é crime. A família, então, né, a nossa casa, tem um primeiro papel de socialização, de instrução para o começo da vida, o começo da educação. Mas um papel que se encerra muito rapidamente e ao mesmo tempo é contínuo, mas cada vez mais fraco, conforme nós vamos entrando na vida social, conforme nós vamos partilhando o espaço com outros sujeitos culturais, que vêm de outras famílias, de outros mundos. E é nesse sentido que a escola entra, né? Muito se tem tido discurso, principalmente por grupos conservadores e projetos políticos que tentam diminuir o espaço da escola, de que a escola deve se manter a ensinar no livro didático, o conteúdo escolar, que ela deve informar meramente o conhecimento. Bom, essa é uma ideologia de reprodução, né? Esses mesmos grupos certamente não pensam assim quando enviam seus filhos para escolas privadas, caras e de alto prestígio. Inclusive, porque a pedagogia e a didática desses espaços, eles são feitos a ensinar toda forma de conhecimento e a buscar criar líderes, se digamos assim, não figuras submissas ao capital. Então, não é o papel da família ensinar e da escola instruir, é papel das duas em conjunto, em uma simbiose que torna o aprendizado muito mais poderoso, um papel de ensinar para a vida. Na família nós engatinhamos, nós conhecemos a nossa cultura, vamos conhecendo de onde nós viemos, nós sentimos o mundo, e na escola nós aprendemos a andar. Nós conhecemos outras culturas, o outro, e buscamos não mais o de onde viemos, mas passamos a nos perguntar para onde vamos. A escola se deve ao papel de ensinar para a vida, ensinar aquilo que a família não consegue mais ensinar, de ensinar para os valores da ética cidadã, da moral, da igualdade e os valores de cidadania que são necessários para a vivência em sociedade. Para que se busque enxergar o outro e não apenas o nós. Quer dizer, nós não devemos cair, então, no reducionismo de que o professor ensina apenas história e geografia. Não, ele ensina a história dos povos, ele ou ela, né? Ensina história da gente, história do ser humano, ensina a geografia dos espaços que os seres humanos utilizam, modificam, são oprimidos ou opressores, dominam ou são dominados. Isto é fazer educação crítica que se torna conhecimento, que vira modo de agir e passa a ser uma extensão da vida familiar. E a família não deve nem pode ser excluída desse processo, né? Ela precisa mesmo ser cada vez mais inserida. Por pensar que quem ensina a respeito moral e costumes é só a família é um pensamento redutor, pequeno, justamente porque não dá para se viver na família para sempre, né? E essa é uma discussão longa e também muito perigosa. Os tempos de violência que as escolas estão vivendo e que os professores e professoras passam a culpabilizar as famílias, não é porque a família deixou de ensinar a civilidade, mas porque a escola tem excluído a família dos processos de educação. E a família, tomando para si o prejuízo, tem excluído a escola do papel de ensinar valores éticos e de respeito, acreditando no discurso dominante de que ao professor e à professora cabe somente a instrução e de que eles são doutrinadores contra os valores morais da família, né? Novamente, cuidado, não dá para viver no seio familiar para sempre. Esse discurso dominante ele tem sido cada vez mais presente e se mostra em projetos como o ensino domiciliar, né, que querem privilegiar essa educação moral, conservadora, doutrinária do seio familiar. Isso exclui as pessoas de verem o outro, né? Então, o papel da escola ele é, portanto, de socialização do conhecimento, de forma crítica, ética para a vida em sociedade. A escola está, inclusive, amparada pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação para isso. Nesse sentido, nós devemos compreender que a educação não se faz em casa, somente em casa, né? Ela se faz em todo lugar. Se faz na rua, quando guardamos um papel de bala para jogar no lixo, no mercado, quando nós respeitamos o limite de itens no caixa registrador, na internet, né, quando ao invés de chegar nos comentários e atacar alguém, nós nos questionamos, né, e buscamos questionar o outro com respeito e com diálogo. Na escola, quando respeitamos o patrimônio público, e na vida, quando respeitamos outras famílias que não pensam como a nossa, que não são iguais à nossa, que são formadas por 2 homens e uma criança, 2 mulheres e uma criança, avós e seus netos, mães e seus filhos, pais e seus filhos e por aí vai. Então,
A educação é aquilo que nos faz vivos, nos faz seres humanos, históricos, culturais, pensantes, críticos, ativos, que nos dá diferentes modos de agir. Ela se faz por aí, pelos sujeitos que se educam e que educados perambulam o mundo. E a escola, e o professor e a professora, pilares disso, porque são agentes do conhecimento, devem sempre criticamente não se atreverem somente a instruir, né, mas a educar para a vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o gostei aí embaixo e não esqueça de se inscrever no canal. E me diga, o que você pensa sobre essa questão? Uma lua, um queijo e um beijo.